A Café FM apresenta Fala sério. Entrevistas com personalidades da região, com informação e credibilidade. Ou seja, você vê 5.000 famílias. Não, e aí a mentira virou o prato do dia, né? É. Fala sério. Aqui na Café FM. Vamos lá, o Fala Sério começando aqui agora, nessa quarta-feira, 27 de setembro. Hoje recebendo aqui o Luiz Marinetti, né? Ele que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que irá nos falar sobre essa instituição e também sobre a eleição do Conselho Tutelar. Não é isso, Luiz? Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo à Rádio Café. Você já é da casa, né? Bom dia, Rômulo. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Café. Bom dia a você, ouvinte, que está dessa manhã nos escutando. Participe conosco desse momento para saber um pouquinho mais sobre o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, a eleição que estará acontecendo no próximo domingo. Já quero deixar aqui minhas saudações aos conselheiros tutelares, de Espera Feliz, da nossa região, que atuam muito bem em defesa da criança e do adolescente, aos membros do CMDCA aqui de Espera Feliz, aos serviços que são prestados, às instituições de Espera Feliz que prestam serviço às crianças e adolescentes. É um prazer estar aqui mais uma vez, Rômulo. Luiz, eu quero que você fale para a gente o que é o Conselho Tutelar, quais são as suas atribuições e como o Conselho é formado. Rômulo, o Conselho Tutelar, ele está a serviço da proteção dos direitos da criança e do adolescente. Ele é constituído de acordo com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi instituído no Brasil em 1990, junto com o Conselho Tutelar, junto com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nasceu o Conselho Tutelar. É um órgão para garantir um mundo melhor e seguro, criando medidas que preservem a integridade física e mental de nossas crianças. Então, é uma instituição, um conselho, um grupo de pessoas que atuam, então, na defesa do direito da criança e do adolescente. Ele é constituído de, no mínimo, 5 membros. No mínimo, não, de 5 membros, Cada conselho de tutelar, ele é composto por 5 membros. O município pode criar mais de um conselho tutelar. Ele não pode, por exemplo, ter 6 conselheiros, ter 7 ou ter 8. Não, se ele for criar mais de um conselho, então ele tem que ter 2 conselhos tutelares compostos por 5 membros. Uhum. E a diferença entre conselho de direito e conselho tutelar? Pois é, o conselho tutelar, a gente vai dar sequência aqui então, já que nós estamos falando de conselho tutelar, ele tem a função de acompanhar as crianças e adolescentes na sua proteção diária, defender os direitos da criança e do adolescente. Às vezes a gente pensa que não tem problema, que as crianças não precisam disso ou daquilo, mas a gente percebe que são muitos os direitos que são tirados das crianças, Por exemplo, a criança tem direito de estudar, mas ela não está indo para a escola. A criança tem direito à saúde, mas está faltando a ela a oportunidade, o atendimento à saúde. A criança tem direito ao lazer e não é dada a ela a oportunidade de ter lazer. Então, o Conselho Tutelar ele vai nesse sentido de garantir que as crianças e os adolescentes tenham esses direitos preservados. E aí a sua atuação vai nesse sentido, de olhar. Ele não tem a função de punir, por exemplo. O Conselho Tutelar não pune ninguém. Ele encaminha as situações para os diversos serviços que o município dispõe, para o atendimento dessas crianças. Dependendo da situação, para a Polícia Militar, para o Ministério Público, para os outros órgãos de serviços que o município dispõe para atender a criança e do adolescente. Então, ele não vai punir ninguém. Ele vai ter conhecimento da situação,
ouvir as crianças, ouvir as pessoas envolvidas em cada situação e vai dar um encaminhamento correto para essas crianças, né? Para que aquela situação seja resolvida, aquele problema seja solucionado, garantindo, então, o direito da criança e do adolescente. Então, essa é a principal função do Conselho Tutelar, né? Garantir esse direito. Vai atender às queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, pelos adolescentes, por suas famílias, pela comunidade e por qualquer cidadão, né? Ver uma criança com o seu direito sendo violado, pode encaminhar para o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar vai estar prestando esse atendimento, né? Esse socorro às crianças e aos nossos adolescentes, né? São diversas as suas funções, né? A função, por exemplo, de aconselhar e atender os pais ou responsáveis. Então, diante de uma situação, ele vai lá e aconselha, né? Orienta como que deve proceder, né? Atender as crianças e adolescentes, né? Todas as hipóteses previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Naquelas que eu acabei de dizer, da falta de garantia de seus direitos. Encaminhar ao Ministério Público as notícias de fato, né, quando constituem infrações administrativas ou penais contra os direitos dos menores. Também é responsável por cumprir e fiscalizar, né, o cumprimento da lei. Ele não possui o direito de julgar ou realizar sanções disciplinares, né? Então não deve fazer promoção ou execução das suas decisões, né? Também encaminhar ao judiciário as questões que envolvam, né, qualquer ato contra as crianças, né, ou adolescentes, entrar na justiça em nome das pessoas e das famílias para que essas se defendam de programas de rádio, de televisão que contrariam os princípios constitucionais, bem como de propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais, né, que executem programas de proteção, né, socioeducativo, expedir as notificações necessárias, né, ou convocação quando for preciso, né, quando precisar de comparecimento das pessoas, né, ao Conselho Tutelar, para prestarem declarações, informações que sejam relevantes, né, à questão dos menores. Então, mais ou menos por aí, né, a função do Conselho Tutelar, né? São suas funções, aquilo que ele deve estar fazendo, exercendo no dia a dia. Então vamos lá, na prática, Luiz, na prática, para clarear mais para as pessoas, você falou de funções, vamos falar assim da atuação. O pessoal tem hora para dormir, tem hora para acordar, ou não dorme, está de plantão, é acionado para que motivo, por qual situações? Coloca em prática algumas aí para a gente. Tá, o Conselho entenderem. Tutelar, ele funciona 24 horas por dia, né? Tem os plantonistas, né? Lógico, a estrutura física, né, não fica aberta 24 horas por dia, mas todo dia tem um conselheiro, no caso aqui de Espera Feliz, né? Todo dia tem um conselheiro que fica atento, né, a qualquer chamado durante a noite inteira, né? Então ele pode ser acionado em qualquer situação em que um direito da criança esteja sendo violado. Por exemplo, uma criança que esteja na rua fora de horário, né, alguém pode chamar, né, uma criança que você percebeu que ela está sendo maltratada pela família, né, tem muitos casos, né, de maltratos, né, maus tratos. Pode ser por a criança estar sendo espancada, ou pode ser por a criança estar sendo violada mentalmente, né? Um familiar que xinga muito os seus filhos, que grita muito com os filhos, ele está sendo violado na sua questão psicológica, mental. Então, o Conselho Tutelar pode ser chamado nessa situação, né? Muitas questões, por exemplo, criança, se você observa que uma criança está sendo vítima de abuso sexual, né? Espera Feliz não passa um mês sem ter casos de abuso sexual comunicados ao Conselho Tutelar. Nesse mês de agosto foram dois casos envolvendo crianças menores de 6 anos de idade. Então
Então são coisas absurdas, né? Então a sociedade precisa ficar atenta a essas questões e denuncie o Conselho Tutelar, informe o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não vai lá prender ninguém, não vai chegar na casa, por exemplo, e dar ordem, né, a ninguém. Ele vai observar, ele vai averiguar a situação, né, para ver se de fato aquilo está acontecendo. Então vai ouvir a criança, vai ouvir os adultos, vai ouvir mais pessoas envolvidas. Aí, dependendo da situação, esse caso vai ser encaminhado ou para a polícia, né, ou para o Ministério Público, ou para algum serviço que o município preste. E todos nós somos responsáveis, né? Se eu estiver passando pela rua, eu ver algo irregular, né, envolvendo uma criança, eu posso denunciar. O meu vizinho está tendo algum problema com o filho ou alguma coisa do tipo, posso denunciar? Com certeza, pode e deve, é nosso dever, né? Porque a criança, ela precisa de proteção, ela não sabe se proteger. Né? Então a gente que percebe a situação precisa estar atento e fazer essa comunicação, dar essa informação para que os serviços, né, no caso aqui o Conselho Tutelar, ele possa estar averiguando o caso, né, e tomando as iniciativas necessárias para proteger essa criança. E para fazer o que é necessário, né, denunciar, onde ir e para onde ligar. Ah, pois é. O 181 é um telefone que a gente pode ligar dando informação. O Conselho Tutelar, a casa, né, que funciona, é aqui na rua Pio 12, na Praça Cida Rosa, Praça Amenaide Vasconcelos. Mudou, né? Agora, mudou? Conselho Tutelar ali naquela ruazinha, né? Não é mais junto ali ao... Não é mais junto. Não, tem uma casa própria, né? Tem um local próprio onde a estrutura física do Conselho está, né? Então a pessoa pode se dirigir até ali, né, para fazer a sua denúncia, né, a sua informação, informar ao Conselho Tutelar. E tem um número de plantão também do Conselho, que eu vou achar aqui daqui a pouquinho, eu informo no finalzinho aqui. Se não tiver mudado, é esse aqui, ó, 32 98476 5377. Confirma para nós. Deve ser esse mesmo. Que é o que está aqui até mesmo com a logozinha do Conselho Tutelar. Esse mesmo. Para denunciar, tá, gente? Anotar 8476-5377. Isso aí? Para denunciar isso mesmo, né? Para defender as nossas crianças. E domingo agora, gente, nós temos um momento muito importante, né? Que é a eleição para os novos conselheiros, para os novos membros. E eu queria que você falasse para a gente, Luiz. No próximo domingo será realizada a eleição para representante do Conselho Tutelar. Como irá funcionar essa eleição? Onde será? Como saber a sessão que vou votar? Pois é, um momento muito oportuno, né, importante para a vida da nossa cidade, né, das cidades, né, do Brasil inteiro. Espera Feliz não é diferente, né? Então vai acontecer em Espera Feliz no próximo domingo, Caparaó, Caiana, né, região toda aqui, todas as cidades, né, de 8 da manhã às 5 da tarde o processo eleitoral, né, para a escolha dos novos conselheiros que vão tomar posse em janeiro, né? Quem está agora continua até janeiro, né? E os outros tomam posse, quem for eleito, né, toma posse no início de janeiro de 2024. A eleição será, aqui em Espera Feliz, será ali no CME, né, Centro Municipal de Ensino, que é o antigo Espera Felicense, na entradinha para o Parque de Exposições, né? Então serão 9 urnas eletrônicas instaladas. Então, o processo esse ano vai ser bem mais rápido do que foi da outra eleição, né? Que foi através de urnas físicas, né? Do papelzinho lá, e tinha apenas 2 sessões para votar. Então deu uma fila enorme, né? As pessoas ficaram no sol por muito tempo. Esse ano mudou, né? Uma parceria aí com a Justiça Eleitoral, e serão então através das urnas eletrônicas. São 9 urnas eletrônicas, né? Vai ser facinho, não vai dar aquele filão que deu, né? Num local mais aconchegante, né? Que é lá no antigo Espera Felicense, tem a distribuição das salas, né? Com mais sombra, com mais lugar para as pessoas ficarem, né? Para votar
deve-se levar o título de eleitor, né, ou um documento de identidade. O nome da pessoa precisa estar na lista de votação. Quem fornece a lista de votação é a Justiça Eleitoral, né, não é o Conselho, né, porque quem promove, até depois eu queria falar um pouquinho mais do CMDCA, né, do Conselho de Direito da Criança. Quem promove a eleição é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, né, que está organizando. Então, esse conselho, ele institui uma comissão eleitoral, essa comissão que vai dar os passos, né, organizar todo o processo eleitoral, a constituição das provas, né, as informações todas para os candidatos, né, o processo de votação em si, né. Então, está acontecendo dessa forma. Então não é o conselho que coloca a lista de votação, é a Justiça Eleitoral que vai fornecer essa lista de votantes, né? Quem serão as pessoas que vão votar? Todos os eleitores estão aptos a votar, desde que seu nome esteja na lista de votação, né? Então isso é muito importante observar. Então começa às 8 horas, né, termina às 5 da tarde, como um processo eleitoral comum, né? Então, eu acho que são essas informações. O único lugar de votação é no Espero Felicense. O único lugar de votação é no Espero Felicense, né? O pessoal da área rural que quiser votar, que puder votar, e seria interessante, importante votar, teria que vir aqui para Espero Felicense. Exatamente. Então não terão outros locais de votação. Importante isso, né? Para os candidatos, né? Foram todos orientados. O processo do dia é como numa eleição normal. O candidato no dia não pode distribuir papelzinho, fazer boca de urna, não pode transportar eleitor, nem nas redes sociais o candidato não pode ficar, né, fazendo postagem, né, que pode impugnar a sua candidatura. Então, são cuidados que os candidatos devem ter. Falando em candidatos, Luiz, poderíamos dizer o nome de cada um aqui na rádio, até mesmo o número para as pessoas identificarem de casa e até mesmo, talvez, já anotar também através do rádio, né? Porque talvez muitas pessoas não tenham. Pois é, Romulo. A informação está sendo assim, os candidatos aqui estão divulgando, né? A divulgação está feita mais pelos candidatos e agora, com o apoio da rádio, né? Essa entrevista aqui hoje, né? E provavelmente alguns anúncios, né? Daqui até no próximo sábado. Falar o nome, sim, eu acho que é até um dever, né, uma necessidade a gente dizer quem são os candidatos, né, para que a sociedade tenha acesso a esses nomes, né. Eu vou falar aqui pela ordem que está disposta lá no site da prefeitura, né, para a divulgação desses candidatos. Luana Faria Marinete, número 111, Natália Bernardes, número 121, Lohane Souza Augusto Oliveira Amorim, 123, Thalita Sampaio, 200, Rosemary da Silva, 222, Paulo Roberto Martins, 234, Vanessa Bruno Silva Benelli, 333, Patrícia Donádio Silva, 444, João Vitor Donádio Coelho, 777, Marcos Paulo Ferreira Martins, 789. Portanto, são 10 os candidatos e candidatas, né, concorrendo a 5 vagas de efetivos, né, de titulares do Conselho Tutelar. Todos vão ficar dentro, né, porque são 10 candidatos, são 5 vagas de efetivos, né, e 5 suplentes. Então, porque durante o mandato pode ser que algum dos efetivos tenha que sair, dos titulares, né, tenham que sair, o suplente vai ocupando aquela vaga, né? Já aconteceu isso várias vezes aqui no nosso município. Luiz, essa eleição é tão importante quanto, né, as outras, né, de prefeito, vereador, presidente, porque requer uma escolha certeira, né? Porque, aliás, são as pessoas que irão auxiliar os pais, né, a sociedade, diante as perversidades que são feitas, né, com as crianças, com os adolescentes, né? Isso é muito importante, essa votação, cada um poder exercer o seu papel de cidadão do bem, né?
Exatamente, homem. Às vezes a gente dá pouca importância a essas questões, né? E é um momento muito interessante, muito oportuno para a nossa participação, né? Para que eu também seja, né, cada um de nós sejamos os defensores dos direitos das crianças e dos adolescentes, que muitas e muitas vezes são feridos esses direitos, né? Elas não alcançam esses direitos. E o Conselho Tutelar vem, né, nesse sentido de proteger as crianças. O nosso Conselho Tutelar tem feito um trabalho muito bom, né? São conselheiros, né, conselheiras aí que estão atuando com muito carinho, né, em defesa das crianças e adolescentes, dedicam tempo, né, estão atendendo fora de horário de trabalho, né, e com muita perseverança, né, com muita dedicação a serviço das crianças e dos adolescentes. Então, assim, a sociedade, por não conhecer bem o Conselho Tutelar, não conhecer bem as suas funções, às vezes fica de fora, né? Às vezes não se interessa muito. Então, assim, procurar conhecer qual é de fato o trabalho do Conselho Tutelar, né? Qual a vantagem de se ter bons conselheiros, né? Que conhecem as nossas crianças, que amam as crianças e que tenham essa condição de atuar de acordo com a lei, né, de dar os encaminhamentos necessários, né? Isso é muito importante, né? E os nossos conselheiros têm feito muito bem isso. A importância de participar, vai lá, é dia de domingo, né? Vai ser através das urnas eletrônicas, não vai ser um processo demorado, rapidinho as pessoas podem ir lá e votar. Então não fique esperando que alguém vai te buscar em casa, né? Pegue o seu carro, sua bicicleta, sua moto, o circular que seja, né? Se bem que domingo não tem circular aqui na cidade, mas dá um jeitinho de ir votar, isso é muito importante, a participação da sociedade, né? Fazer a nossa parte, dar, né, a nossa contribuição, né, para esse processo de defesa do direito da criança e do adolescente. Nós temos aqui, Luiz, algumas pessoas enviando mensagem para nós, né? A Dina da creche, obrigado, Dina. A nossa amiga Clarice falou o endereço lá, ó, da Roque Ferreira de Castro. Roque Ferreira de Castro, né? Lá na rua do Porquinho. Esse é o endereço da casa, né? Onde funciona o Conselho Tutelar de Espera Feliz. A Rosana do Bananal perguntando aqui, ô Luiz Maneiro, se é obrigatória essa votação. Todos têm que votar. Não, não é obrigatório, né? É dever nosso de cristão, dever da sociedade, né? De brasileiros e brasileiras, né? De pais, de pessoas responsáveis de votar. É dever nosso, né? Não é obrigação. A Hébia tá falando aqui, ó, parabéns, Rômulo, Luiz, muito esclarecedoras informações. Manda um abraço para o Luiz, meu pai, já está em casa. Opa, que coisa boa. Um abraço, Hébia, para o Jaquim também. Tá bom. A Márcia falou aqui, ó, bom dia, trabalhei um bom tempo no Conselho Tutelar e foi muito gratificante para mim ajudar várias crianças que estavam tendo seus direitos violados. Pois é, Márcia, uma boa conselheira, né, que nós tivemos. Então tá bom. Luiz, algo mais que queira acrescentar? Reforça novamente o convite, dia, horário, local e as considerações finais desse bate-papo de hoje. Pois é, Romulo. Então, dia 1º de outubro, próximo domingo, de 8 da manhã às 5 da tarde, no CME, né, no antigo Espera Feliciense, ali na entradinha para o Parque de Exposição, levar o título de eleitor, um documento de identidade, né, e com alegria dar o seu voto, a sua participação na escolha dos conselheiros tutelares, né, de Espera Feliz. Outras cidades que estão nos ouvindo também, façam isso na sua cidade, né, vejam aí quem são os candidatos, as candidatas, vote, né, para melhorar a vida das nossas crianças, né, dar mais proteção, né, mais direitos garantidos para as nossas crianças e adolescentes. Pois é, então como eu disse, Rômulo, Conselho Tutelar é uma coisa, Conselho de Direito é outra. Por exemplo, eu sou presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, né, que a sigla CMDCA. O que é isso, né? As instituições, elas, de 2 em 2 anos, elas indicam um representante dela. Quais instituições? Instituições que que trabalham com crianças e adolescentes, né? Espera Feliz, por exemplo, quem trabalha com criança e adolescente, a Associação Santa Cecília, né, do Sopão, qual a outra? E a PAI, né? Defendem e trabalham
cuidando de crianças e adolescentes. Nós estamos recebendo agora pedido de mais 2 entidades, né? Do Karatê Cidadão e outra que é também de esporte, que o responsável parece que é o Daniel. Nós olhamos isso ontem, né? Estamos acolhendo essas entidades, elas estão se inscrevendo no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. As instituições inscritas no Conselho, elas indicam, através de assembleias feitas dentro dela, né? Indicam seus representantes para compor o Conselho da Criança e do Adolescente. E o poder público, no caso as prefeituras, através das secretarias, elas indicam também seus representantes. Todas as secretarias que trabalham com criança e adolescente indicam seus representantes. Secretaria da Saúde, da Educação, da Assistência Social, né? Indicam também representantes para o Conselho. É chamado o Conselho Paritário, ou seja, metade dos integrantes são do órgão público, da Prefeitura, e metade da sociedade civil, né? Depois que compõem esse Conselho, os membros escolhem, então, a sua diretoria, presidente, vice-presidente, né? O mandato passado, o presidente era o Anderson, que hoje é presidente da PAI, né? Hoje eu sou presidente, o Anderson é vice, né? E aí a gente faz o conselho, então institui o conselho, e o conselho vai cuidar, né, das políticas públicas do direito da criança e do adolescente. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente não é remunerado, né? Não recebe nada para trabalhar, para fazer, né, cumprir seus deveres ali. O Conselho Tutelar já é remunerado, né? Ele já tem a sua remuneração, porque ele dispõe do tempo integral, né, de horário, né, durante o dia todo para estar a serviço das crianças e adolescentes. O Conselho de Direito, ele se reúne periodicamente para avaliar os trabalhos, para propor políticas públicas ao governo municipal. Ele gera o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que é importante também a gente destacar, né? Esse ano, por exemplo, a PAI e o Leleco, cada um foram beneficiados com projetos de R$20 mil cada, né, para desenvolver ações lá nas suas entidades. Então, a entidade que está inscrita no Conselho da Criança e do Adolescente, ela apresenta projetos, né, anualmente, e esses projetos são avaliados pelo Conselho de Direito e, se aprovados, né, de acordo com os recursos disponíveis, né, e dispostos para cada ano, são aprovados, então, esses projetos, e as entidades se beneficiam com recursos, né, para desenvolver suas ações, né, seus projetos lá dentro da entidade. Então, são 2 questões diferentes, o Conselho de Direito e o Conselho Tutelar, né? São com funções diferentes, né? E são renovados, né? O próximo Conselho de Direito agora se renova em janeiro do ano que vem, né? Então, as entidades vão indicar seus representantes, né? O governo vai também indicar seus representantes e constitui um novo Conselho de Direito, né, com um mandato de 2 anos. Então é isso aí, né? Eu espero ter ajudado, esclarecido um pouco sobre esses 2 importantes conselhos, né, e a participação da sociedade nesses conselhos, né? E me despeço então, Rômulo, convidando mais uma vez a participação no dia 1º de outubro, né? Que estejamos lá dando a nossa contribuição e cumprindo assim nosso dever de cidadãos, né, e cidadãs que defendem os direitos da criança e do adolescente. Então, um abraço a todos, um abraço aos meus colegas do Conselho da Criança e do Adolescente, né, a todos os serviços aqui de Espera Feliz que prestam um grande trabalho nesse sentido, né, as pessoas de bem que sempre ajudam, né, a fazer com que a vida das crianças sejam melhores. E fiquemos sempre atentos, né, se a gente vê uma criança sofrendo alguma agressão, né, seja física, seja psicológica, né, vamos denunciar, né, vamos ser cidadãos que compreendem, que amam as crianças e que querem o bem delas. É isso aí, né? Espero ter ajudado, né? Até uma próxima, se Deus quiser. Muito bem, Luiz Marinete, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, falando pra gente aqui sobre essa instituição e também das eleições
do Conselho Tutelar, que acontecerá no próximo domingo em todo o Brasil, tá bom, gente? Vamos lá participar, vamos votar, exercer o nosso papel, levar uma identidade com foto, tá bom? E participar desse momento, fazer uma boa escolha para que as nossas crianças estejam bem seguras, tá? Dá um abraço aí pra você ligado na Café FM. Fala Sério, volta na próxima quarta-feira.